Amém. Paz, Senhor, meus amados irmãos, é um prazer e um privilégio podermos estar mais uma vez na casa do Senhor. Amém. Não há dúvida, Ele é Deus para sempre. Amém. Quer eu queira, quer não, quer tu queiras, quer não, Ele é Deus para sempre. E quando nós podemos cantar isto, quando nós podemos dizer ao nosso Deus que Ele é Deus para sempre, não é? Que Ele é o El Shaddai, que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas, irmãos, que nós possamos sentir mesmo isto que nós falamos. Amém. Há quem diga que o crente mente muito quando canta. Eu não quero acreditar nisso. Eu quero acreditar que não. Mas às vezes aquilo que nós cantamos é tão forte e tão poderoso, não é? Que depois para em prática é mais difícil. Mas eu acredito que quando nós nos comprometemos com o nosso Deus e quando o nosso coração é sincero, meus irmãos, então Deus está connosco. Amém? E aquilo que nós dizemos e cantamos por aí fora é efetivamente aquilo que é a realidade. Mas, irmãos, a mensagem que eu trago nesta tarde, eu sei que não vai trazer muitos améns, muitos glória a Deus, mas é aquela que Deus tem falado no meu coração. E eu espero, meus irmãos, que esta palavra nos ajude a cada dia a sermos melhores, a sermos mais fortes, a sermos mais unidos, como nós temos cantado também. Somos um corpo, queremos ser um corpo unido, queremos ser um corpo abençoado, queremos ser um corpo que abençoa. E eu espero, meus irmãos, que com aquilo que nós vamos ouvir nesta tarde, que eu já ouvi, que efetivamente possa transformar a nossa vida. Amém? Então, meus irmãos, podemos abrir a palavra de Deus em Isaías, no capítulo 1, versículos 9 a 20. Isaías, capítulo 1, versículos 9 a 20. Os irmãos já não abrem porque já está aqui, não é? Então, diz a palavra de Deus. Esta versão é um bocadinho diferente, no entanto, quer dizer exatamente a mesma coisa. Se o Senhor Todo-Poderoso não tivesse deixado que alguns de nós vivêssemos, seríamos agora como a cidade de Sodoma. Estaríamos destruídos como Gomorra. Autoridades de Jerusalém, escutem o que o Senhor está dizendo. Moradores da cidade, deem atenção ao ensinamento do nosso Deus. O Senhor diz: eu não quero todos esses sacrifícios que vocês me oferecem. Estou farto de bodes e de animais gordos queimados no altar. Estou enjoado do sangue de touros novos. Não quero mais carneiros nem cabritos. Quando vocês vêm até mim, até a minha presença, quem foi que pediu todo esse corre-corre nos pátios do meu templo? Vou ler outra vez. Quando vocês vêm até a minha presença, quem foi que pediu todo esse corre-corre nos pátios do meu templo? Não adianta nada me trazerem ofertas. Eu odeio o incenso que vocês queimam. Não suporto as festas da lua nova, os sábados e as outras festas religiosas, pois os pecados de vocês estragam tudo isso. As festas da lua nova e os outros dias santos me enchem de nojo. Já estou cansado de suportá-los. Quando vocês levantarem as mãos para orar, eu não olharei para vocês. Ainda que orem muito, eu não os ouvirei, pois os crimes mancharam as mãos de vocês. Lavem-se e purifiquem-se. Não quero mais ver as suas maldades. Parem de fazer o que é mau e aprendam a fazer o que é bom. Tratem os outros com justiça, socorram os que são explorados, defendam os direitos dos órfãos e protejam as viúvas. O Senhor Deus diz: venham cá, vamos discutir este assunto. Os vossos pecados deixaram manchados de vermelho escuro, mas eu os lavarei. E vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã. Se forem humildes e me obedecerem, vocês comerão das coisas boas que a terra produz. Mas se forem rebeldes e desobedientes, serão mortos na guerra. Eu, o Senhor, falei. É dura palavra, não é? Foi Deus que disse ao seu povo. Isto porquê? Porque houve uma altura, e não foram poucas as alturas, e é por isso que Deus tem esta palavra dura para com o seu povo. E Ele diz que já está cansado de todos aqueles sacrifícios, já está cansado de todas aquelas ofrendas, aquelas ofertas, está cansado de todas aquelas coisas. Porquê? Porque o povo estava a fazer aquilo de uma forma ritual. Estava a fazer aquilo sem sentido. Estava a fazer aquilo sem qualquer respeito por Deus. É por isso que Deus diz: vocês podem orar o que quiserem, mas a minha face está voltada para o outro lado. Eu não ouço as vossas orações. Não enquanto vocês continuarem assim. Depois tem aqui o versículo 12 que eu repeti, não é? Quando vocês vêm até a minha presença, quem foi que pediu todo esse corre-corre nos átrios do meu templo? E quantas vezes nós não vimos à casa de Deus a ver se isto é despachado no instante? Os irmãos podem a expressão. A ver se... Não. Esta é a casa do Pai.
É aqui que nós nos sentimos bem. É aqui que nós nos devemos sentir bem. É aqui que nós devemos estar agradados em estar na sua presença. Não pode ser um corre-corre, não pode ser vamos ver se isto corre depressa, isso já está passado o tempo, tem que ir embora e por aí fora, não. Devemos nos deleitar na presença de Deus. Mas eu posso fazer isso em minha casa, é verdade, e é bom que façamos. Mas aqui, na família, não é? Unidos, aqui nós devemos perder este tempo, ou ganhar este tempo na presença de Deus. O versículo 16 diz, lavem-se e purifiquem-se. Mas depois Deus, no versículo 18 diz, mas eu os lavarei. Nós às vezes podemos perguntar, mas onde é que eu me vou lavar, onde é que eu me vou purificar? E depois diz que Deus nos lava e nos purifica. Então não há onde não é preciso nós andarmos a procurar muito, muito longe, é em Deus. Porquê? Porque Ele nos lava e nos purifica através do sangue do Senhor Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. Amém? Então nós só temos que nos chegar a Ele. Deixar que Ele limpe aquilo que está mal na nossa vida. E o Senhor depois apresentou duas opções ao seu povo, como Ele normalmente faz. Como Ele normalmente faz. O pastor falou, já temos falado aqui muitas vezes, a escolha cai sempre em nós. Nós temos várias opções na nossa vida, mas a escolha cai sempre em nós. E é por causa das nossas escolhas que nós muitas vezes sofremos aquilo que sofremos. Muitas vezes culpamos Deus por isto ou por aquilo, mas é por causa das nossas escolhas que nós estamos em determinados sítios. É por causa das nossas escolhas que nós estamos em determinados lugares. É por causa das nossas escolhas que nós vamos ou não vamos à presença de Deus. É por causa das nossas escolhas que nós nos chegamos mais a Deus ou nos afastamos mais de Deus. É por causa daquilo que eu quero é que Ele se manifesta na minha vida. Mas Deus é poderoso, Ele pode fazer tudo, sim, mas Ele na minha vida, quem manda sou eu. Mas Ele é o Deus soberano, é verdade. Mas se eu não lhe der permissa nesse sentido, então Ele não vai fazer, Ele não vai forçar. Então eu tenho que pôr a minha vida totalmente nas mãos dEle. Porquê? Porque Ele tem o melhor para mim. Então é deixar Ele trabalhar na minha vida. Então no versículo 19 diz, se forem humildes e me obedecerem, vocês comerão das coisas boas que a terra produz. Então há aqui já duas situações. Se formos humildes e se obedecemos ao nosso Deus. Se formos humildes e obedecermos, então nós vamos ter vitória. No entanto, se nós formos rebeldes e desobedientes, nós seremos mortos. Em Oséias, no capítulo 4, diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Mas, irmãos, se nós queremos conhecimento, então vamos pedir a Deus o que Ele dá. Diz sabedoria, Deus dá. Se precisares de conhecimento, Deus dá. Amém? Temos que ler a sua palavra, temos que pedir que Ele possa abrir o nosso entendimento para nós compreendermos aquilo que está escrito. Ele vai abrir o nosso entendimento. Se nós quisermos que Ele trabalhe dessa forma. Jeremias 2,13 diz que o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm a água. Se eu fosse dar um título a esta mensagem, seria cisternas rachadas. Quantas e quantas vezes, meus irmãos, nós estamos, ou podemos ter a oportunidade de estarmos perto, ou termos a fonte de água viva a jorrar dentro de nós, certo? E quantas vezes dizemos, não, eu sou autossuficiente, eu consigo, eu na minha força vou fazer, eu consigo me desenrascar, não preciso pedir ajuda a ninguém, então eu vou fazer. Então o que é que eu faço? Começo a cavar cisternas, como o povo fazia lá no deserto, para ter água. Mas muitas das vezes aquelas cisternas não retiam a água das chuvas, não retiam a água que eles depois cavavam e vinha alguma água. Porquê? Porque eram cisternas que estavam rachadas. Meus irmãos, quantas e quantas vezes a nossa vida não se encontra nesta situação? Em que a palavra entra e porque a nossa cisterna está rachada, a palavra sai. A palavra não fica e a palavra não transforma. Então é preciso nós ficarmos perto daquele que nos pode quebrar e que nos pode fazer de novo, sem rachadelas, fazer um vaso novo e encher-nos com aquilo que é precioso. Amém? Nós podemos ser aqueles vasos fracos, é verdade, mas o que interessa é aquilo que está lá dentro. Amém? E se nós tivermos o Espírito Santo dentro da nossa vida, então o aspecto exterior não interessa para nada. No entanto, por causa do Espírito Santo estar na nossa vida, isso vai se refletir no nosso aspecto exterior. E quando as pessoas olham para ti, quando as pessoas olham para mim, veem a luz de Cristo resplandecer. Amém? O Senhor Jesus é a luz do mundo. Mas por causa dele viver em nós, nós temos a responsabilidade de ser esta luz do mundo. Amém? O sal, nós também somos o sal da terra. E o sal só serve se tiver algumas características. Agora, se nós formos igual ao mundo, não é? Nós vamos ser exatamente iguais. Ou seja, o sal não serve para nada. Nós queremos temperar o mundo, queremos dar algum paladar, queremos dar alguma consistência, queremos dar alguma diferença. É por isso que quando nós
temperamos a comida com sal é para ter um outro sabor, não é? Então nós não conseguimos, se o sal perder as características. Nós, como sal, devemos permanecer com as características que o nosso Deus disse que nós deveríamos ter. Amém? Então nós temos que continuar nesta senda e no fim de contas, meus irmãos, nós muitas vezes passamos a vida a cavar e a remendar cisternas rachadas, quando nós temos à nossa disposição a fonte de águas vivas. João 4, 13 e 14 diz, então Jesus disse, quem beber desta água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água viva, ou de água que dará vida eterna. Nós só ficamos saciados quando estamos no Senhor Jesus Cristo. Amém? Só conseguimos ficar saciados quando estamos no Senhor Jesus Cristo. Não há outra forma. Não há outra forma. Eu posso ser o homem mais rico do mundo, posso ter tudo e mais alguma coisa, mas eu não fico saciado, a não ser se eu tiver o Senhor Jesus Cristo no meu coração e na minha vida. Porquê? Porque só Ele preenche o vazio que existe dentro da minha vida. Mas, irmãos, é bom que o vazio que nós temos dentro de nós possa ser preenchido por Ele e não por mais ninguém, nem por mais nada. Porque só Ele consegue preencher o vazio que está no nosso coração. Jeremias 17, 13 diz que, o Senhor, esperança de Israel, todos os que te abandonarem sofrerão vergonha. Aqueles que se desviarem de ti terão os seus nomes escritos no pó, pois abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. Todos os que te abandonarem sofrerão vergonha. E aqueles que se desviarem de ti terão os seus nomes escritos no pó da terra. Mas nós queremos ter o nosso nome escrito aonde? No livro da vida. Os irmãos recordam-se daquela passagem em Mateus 8, em que temos aquele episódio em que aqueles acusadores trouxeram a mulher adulta, não é? Apanharam uma mulher e um homem em adultério. Ela sozinha não adulterava, teve que ser com um homem. No entanto, e já começa mal aqui, trouxeram só a mulher, certo? Chegaram perto do Senhor Jesus, divulgaram a lei que eles sabiam, e a lei dizia que se fossem apanhados em adultério, ele tinha que ser apedrejado até à morte, ok? Para ver qual é que era a reação do Senhor Jesus. E qual é que foi a reação do Senhor Jesus? Baixou-se e começou a escrever na terra, no pó. Não é? Agora, os irmãos permitam-me aqui uma especulação da minha parte, está bem? Não sabemos o que é que o Senhor Jesus escreveu, qual foi a intenção dele ao escrever na terra. Eu consigo encontrar aqui duas justificações, se é que isto precisa de alguma justificação ou não. A primeira é que quando eles dizem a lei, o Senhor Jesus está a dizer que com este dedo fui eu que escrevi a lei a Moisés, lá atrás. Okay? E outra explicação que eu posso encontrar aqui é que o Senhor Jesus começou a escrever o nome deles no pó. Porquê? Porque a intenção deles não era trazer vida, era trazer morte para aquela mulher. Quando o Senhor Jesus diz que aquele que não cometeu pecado, então que atira a primeira pedra, eles tinham duas hipóteses. Ou melhor, tinham três hipóteses. Atirar a pedra, fazer o que eles fizeram, que foi ir embora, ou então ficar. A escolha foi deles. Mas eu acredito que e agora abrindo aqui novamente o parênteses, se Jesus estava a escrever o nome deles no pó da terra, como diz aqui em Jeremias 17, 13, seus nomes estão escritos no pó, eu acredito que se eles tivessem ficado, Jesus tinha apagado. E se eles tivessem convertido e arrependido e convertido ao Senhor Jesus, o seu nome estaria escrito no livro da vida. Então, meus irmãos, é bom que nós possamos ter o nosso nome escrito no livro da vida. No fim, eles foram embora, só ficou a mulher. No entanto, eles tiveram a oportunidade de ficar também. Eles escolheram voltar as costas a Jesus. E quantos não escolhem voltar as costas ao Senhor Jesus? Aquele que é o tentor da vida. Aquele que pode escrever o nosso nome no livro da vida. No livro do Cordeiro. Quantos de livre vontade preferem voltar as costas a Jesus? Esta tarde nós precisamos pensar nisto. Nós precisamos encarar que não há vida a não ser com o Filho de Deus. E nós temos que ter esta escolha. Nós temos que escolher estar com o Senhor Jesus Cristo. Apocalipse 21, 27 diz: entrarão na cidade somente as pessoas que têm o seu nome escrito no livro da vida, o qual pertence ao Cordeiro. Então o que é que eu tenho que fazer para ter o meu nome no livro da vida? O que é que eu tenho que fazer para que o meu nome possa estar escrito no livro da vida?
Se recuarmos lá quando o povo estava no Egito e quando houve a passagem do anjo da morte sobre as casas, quem é que era digno de não morrer? Vou aproveitar os irmãos pensarem para ver um bocadinho de água. Quem é que era digno de não morrer naquela noite? Se nós tivermos atenção, eu acredito que ninguém era digno. Todos morreriam. Quando Deus olha para nós, não é por causa de nós sermos dignos, é se nós temos ou não temos o sangue do Senhor Jesus Cristo a lavar os nossos corações. Então, quando o anjo passou e viu que estava ali o sangue, então ele nem sequer se importava quem é que estava lá dentro, não é? Pelo menos é aquilo que eu depreendo da palavra de Deus. Não interessava quem estava lá dentro, porque aqueles que me pintaram obedeceram a Deus. Quando nós temos a nossa vida coberta pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, é assim que Deus olha por nós. Nós somos salvos, nós temos o nosso nome escrito no livro da vida, não por causa de nós sermos merecedores, mas porque o sangue nos torna merecedores, porque o sangue nos faz chegar perto dele. Porque quando Deus olha para nós, olha através do Senhor Jesus Cristo. Então é por isso que é importante nós termos Jesus na nossa vida. Não é por causa daquilo que eu digo, mas é por causa daquilo que está escrito. Não é por causa daquilo que eu faço, mas é por causa daquilo que Ele é nas nossas vidas. E o que é que Jesus é na tua vida? Será que Ele é a tua bandeira? Será que Ele é aquele com quem tens todo o orgulho de mostrar, não, eu sou filho de Deus. Jesus mora em mim. Eu sou cristão. Sabem, fizeram há pouco tempo, ou há algum tempo, fizeram um questionário aí na rua, aí uns jovens andaram, não foi aqui em Portugal, andaram a perguntar qual é que era a religião das pessoas, o que é que elas... A maior parte era cristãos, né? E depois havia também alguns muçulmanos, etc. E depois a pergunta a seguir foi, então, cita-me aí duas passagens da Bíblia. 90% daqueles que disseram que eram cristãos não conseguiram dizer nada do que estava escrito na palavra de Deus. Os muçulmanos, todos eles conseguiram de cor dizer alguma coisa que estava escrito no Corão. Mas isto mostra às vezes com que seriedade ou não é que nós levamos a nossa vivência cristã. E é isso que eu gostava que nós refletíssemos nesta tarde. Qual é que é o ponto em que nós estamos na nossa vivência cristã? Só através do sangue do Senhor Jesus é que nós somos achados dignos. Deus não nos aceita como nós somos. Deus não nos aceita como nós somos. Ele aceita-nos como nós estamos. Caso contrário, a cruz era em vão. O que é que quero dizer com isto? Porque como nós somos, nós temos que sofrer transformação. Ele aceita como nós estamos, para nós sermos transformados à imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Aquilo que vem dos homens necessita ser mudado, mas aquilo que vem de Deus ninguém muda. Eu posso dar aqui alguns exemplos. Abraão, quem é que colocou o nome a Abraão? Foi Terá, não é? Foi o seu pai. Normalmente os pais colocam o nome aos filhos, não é? Eu coloquei, já disse isto várias vezes, não é? O nome do meu filho mais velho foi para não pensar muito, e chama-se João também. O André já deu aqui mais algum trabalho. Portanto, quem é que colocou o nome a Abraão? Foi Terá. No entanto, por causa da mudança que Deus impôs na sua vida, não é? Que ele se sujeitou a ter, Deus disse, não, a partir de agora não chamas Abraão, chamas-te Abraão. Certo? Porque há um significado novo na tua vida. Sarai, também a partir dos seus pais puseram-lhe um nome, não é? No entanto, Deus disse, olha, não te vais chamar mais Sarai, vais-te chamar Sara, porque eu intervi na tua vida também. Jacó, quem é que colocou o nome a Jacó? Foi Isaac. No entanto, Deus mexeu na sua vida e disse que agora o teu nome não é Jacó, mas sim Israel. E Isaac? Quem é que colocou o nome de Isaac? Foi Deus. Então Deus diz, olha, não mexe, é este o nome que fica. Porque foi eu que dei. E quando eu digo, e quando eu faço, e quando eu dou, então não precisa de haver transformação, não precisa de haver alteração. Os irmãos perceberam? Mas, irmãos, quando nós levamos a sério aquilo que Deus diz, quando nós levamos a sério aquilo que Deus faz, quando nós levamos a sério quem é Deus, então não necessita transformação. Porque é que há tanta gente que quer alterar a palavra de Deus?
É que há tanta gente, e hoje em dia cada vez mais, não é? Não, venham como tu estás, a Bíblia é inclusiva, não é? Aceita toda a gente. Não aceita toda a gente. Aceita como nós somos, ou melhor, como nós estamos, mas há necessário uma transformação. Amém? Nós estamos abertos, segundo a palavra de Deus, para aceitar toda a gente, porque Ele aceita. Mas é necessário uma transformação. Não é para estares como tu vieste, não é para eu estar como eu vim, é para eu ser transformado na renovação a cada dia, para ser a imagem do Senhor Jesus Cristo. Amém? Mas é difícil, mas não é impossível. Ele é o Deus dos impossíveis. Ele consegue todas as coisas. Se Ele conseguiu trabalhar em mim, então há de conseguir trabalhar em ti, de certeza absoluta. A palavra vem de Deus, então não queiras mudar aquilo que vem de Deus, aquilo que é eterno. Deus não trabalha com motivações, Deus trabalha com propósitos. Nós podemos mudar todo o conteúdo do culto para atrair jovem. Nós podemos inventar aqui tudo e mais alguma coisa, não é? Para atrair jovens, podemos pôr luzes, podemos pôr fumos, podemos pintar as paredes, podemos pôr aqui mais música, mas nada disso interessa se eles não forem alcançados, se não forem transformados pela palavra de Deus. A palavra de Deus é que transforma, porque a palavra é viva e eficaz. Ela penetra até à divisão da alma e da junta. E ela é apta para discernir as intenções e os pensamentos do coração. Só a palavra faz isto. É a palavra que transforma. João 1:1 diz: no princípio aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. É Jesus que transforma. Deixa Jesus transformar a tua vida. Não interessa ter igrejas cheias de pessoas vazias. Qual é o propósito? Temos igrejas cheias, mas de pessoas vazias. Há um pastor que contou uma vez uma história, isto não é verdade, está bem, acho eu. Ou melhor, não é verdade, ele contou para ilustrar uma situação que eu achei muito interessante e eu vou tentar passar aqui também aos irmãos. Houve 2 demónios que encontraram-se no meio da rua e um estava assim mais ou menos como eu, bem vestidinho, se é que isso pode dizer que é bem vestidinho, ok? Estava assim todo arranjadinho, e estava o outro todo queimado, assim todo chamuscado mesmo, todo parecia aquelas torradas quando deixamos mais tempo na torradeira que até sai fumo, não é? E eles encontraram-se e a conversa foi: então, o que é que se passou contigo? O que estava mais queimado para o outro: olha, vim ali daquela igreja, foi espetacular, foi um culto espetacular, não ouviam um glória a Deus, não ouviam um amém. Quando o pastor começou a pregar, o pessoal começou todo a levantar-se, ia à casa de banho, a tocar o telemóvel, a falar uns com os outros, havia uma perturbação total no culto. Aquilo foi espetacular. Estou a pensar em fazer membro daquela igreja e tudo, vê lá tudo. Então, e tu? Estás aí todo chamuscado, aí o cabelo ainda está aí a deitar fumo, o que é que se passou? Olha, passei ali também naquela igreja, que era outra igreja, o pessoal estava de joelhos, assim que eu pus um pé lá dentro para espreitar, havia logo uma velhota que até levantou assim a cabeça, olhou para mim e disse logo: queima já isso em nome do Senhor Jesus. E olha assim lá, todos chamuscados, não é? Isto para dizer o quê, meus irmãos? Nós precisamos estar cheios, nós precisamos ser transformados, nós precisamos ser uma igreja viva, uma igreja que dá glória a Deus, uma igreja que diz aleluia, uma igreja pentecostal. Porquê? Porque o Espírito de Deus está aqui. Amém? Não é por causa do que eu digo, mas é porque nós sentimos a presença de Deus aqui. Amém? Então nós temos que ser esta igreja viva, nós temos que ser esta igreja que a cada dia glorifica o nome do Senhor Jesus. Quer seja aqui, quer seja lá fora. Amém? Jesus disse em Mateus 24:12: por se multiplicar a iniquidade ou a maldade, o amor de muitos esfriará. E ainda em Lucas 18:8: contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Aqui 2 situações, não é? Por causa da iniquidade ou por causa da maldade se multiplicar, será que nós ainda iremos ou continuaremos a ter amor? Eu estou a falar para a igreja. Nós somos confrontados todos os dias com maldade, com atrocidades que nos fazem, que nós somos atingidos. Qual é que é a nossa resposta? Como é que nós respondemos? E há a tendência, meus irmãos, de cada vez mais e cada dia mais, por causa das situações que vêm à nossa vida, nós começamos a deixar o amor e começamos a praticar a maldade também. É por isso que Jesus faz esta pergunta. Jesus não faz esta pergunta assim à toa, não é? Ele diz: por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. Contudo, quando vier o Filho do Homem,
Será que ele vai encontrar fé na terra? Será que ainda vai existir fé na terra? Porquê? Porque o amor e a fé trabalham ou têm que trabalhar em conjunto. Em Gálatas 5:6 diz que a fé opera pelo amor. Então nós temos que cultivar isto mesmo. Nós temos que praticar isto mesmo. Quando o povo estava no deserto, Deus providenciou o maná, não é? Mas também deu algumas condições. Olha, não guardes, o maná que eu dou hoje, não guardes para amanhã. Porquê? Porque se guardares, vai-se estragar. E houve pessoal, não é? Se calhar muitos de nós fazíamos o mesmo, caiu uma vez, aquilo, vamos arrebanhar aquilo tudo, não sabemos se amanhã vem outra vez. Apesar de Deus ter dito, e aquilo já era um milagre, eles estavam já a ver o milagre. Não é? Então houve alguns que guardaram e no dia a seguir, como Deus disse, porque Deus nunca falha, estava podre. Não puderam comer. Mas acho que há uma lição aqui mais profunda nisto. E a lição mais profunda que eu considero que há aqui nisto é porque se eu não guardar, ou melhor, se eu guardar o maná de amanhã, eu amanhã não vou buscá-lo. E aquilo que Deus quer é que eu o busque todos os dias. Vocês entendem? Na oração, em Mateus 6, diz que o pão nosso de cada dia. Não é? Podíamos orar, Jesus podia-nos ensinar, olha, o pão nosso do mês nos dai hoje, não é? Dava para o mês inteiro. Era mais fácil, não era preciso ir ao supermercado todos os dias, etc. Mas não, o pão nosso cada dia. Cada dia temos que nos ajoelhar. Cada dia temos que nos derramar perante o nosso Deus. Cada dia temos que ser fortalecidos por Ele. Cada dia temos que estar aos seus pés. Cada dia temos que estar na sua presença. Mas porquê? Porque Ele deu-nos esse exemplo. Quando? Lá no Jardim do Éden. Na viração do dia, Deus ia passear com o homem. Então Deus quer ter uma relação contigo. Queres tu ter uma relação com Ele? É porque se queres, é para ser uma relação diária. Eu tenho uma relação diária com a minha mulher, não é só uma peça. Não é? Porquê? Porque pronto, há uma aliança feita entre mim e ela. Agora já são duas alianças, não é? Uma aliança que fizemos. Deus fez uma aliança connosco. Será que nós estamos a cumprir com essa aliança? É porque se eu não cumprir com a minha mulher com esta aliança ou ela comigo, então eu estou em traição para com ela, ou ela para comigo. A mesma coisa se passa com Deus. Se eu quebrar a aliança que eu fiz com Ele, eu estou a traí-lo. Os irmãos gostam de ser traídos? Sabe, por causa do povo trair tantas e tantas vezes Deus disse a Oséias, não é? Olha, vais casar com uma prostituta. Eu? Sim, tu. Então, mas porquê? Porque eu estou a dizer. E ele casou. Os irmãos sabem o que é que aconteceu, porque está escrito na palavra de Deus, não é? Lá em Oséias. E ela, de vez em quando, saía. Ia-se prostituir novamente. E Oséias ficava arrebentado, não é? Como era normal. E chegava-se ao pé de Deus, mas Deus, e eu estou a parafrasear, está bem? Mas Deus, então esta situação e coisa já estava à espera que isto acontecesse, o que é que eu devo fazer? E Deus diz, olha, vais aceitá-la outra vez. Então, mas ela vai cometer, vais aceitá-la outra vez. E ele aceitava outra vez. E amava novamente. Mais tarde ela traía outra vez. E Deus disse, estás a ver como é que eu me sinto por causa do meu povo? Mas nós, às vezes, nós cometemos tantas atrocidades que nem estamos a ver que nós estamos a trair o nosso Deus. Nós nos estamos, e deixem passar esta expressão, a prostituir contra aquilo que é a vontade de Deus. Ele quer ter uma relação sadia connosco. E nós não podemos ter uma relação com ninguém melhor do que com o nosso Deus. Porquê? Porque Ele nos sustenta, porque Ele provê, porque Ele é o nosso Deus, porque Ele é amor, porque Ele é tudo. Ou deve ser tudo na nossa vida. Nós não precisamos de mais nada, nem de ninguém, a não ser do nosso Deus. Todas as outras coisas nos serão acrescentadas se nós primeiramente dermos a primazia a Ele. É isso que Ele quer, é isso que nós devemos obedecer para termos todas as outras coisas que nos fazem falta. E mesmo assim Ele é tão, tão maravilhoso que Ele nos dá muito mais além daquilo que nós podemos pedir. Muito mais além daquilo que nós necessitamos. Mas eu estou a passar uma necessidade tão grande, então espera no Senhor. Mas eu estou a passar uma provação tão grande, então espera no Senhor. Porquê? Porque Ele jamais é contra a sua palavra, Ele jamais é contra aquilo que Ele diz. As suas promessas são fiéis e são verdadeiras. Amém? O irmão Lira entendeu aquilo que eu quis dizer. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Amém?
Eu sou a tua provisão, Jeová Jiré, não é? Busca-me todos os dias. Deus só te pede algo que Ele já deu. Mas já repararam? Deus só pede algo que Ele de antemão já deu. Ele não pediu Ismael. Não foi Ele que arranjou. Arranjaram ali Deus prometeu uma coisa, mas o homem, como não viu e não alcançou logo aquilo que ele queria, e às vezes o homem tem mania que é mais esperto ou mais inteligente do que Deus, então não, vamos arranjar aqui uma maneira, vamos facilitar o trabalho de Deus. Eles arranjaram Ismael. Não foi ele, não foi Deus que arranjou. É por isso que Deus pediu Isaac, porque foi ele que deu. Isaac foi uma promessa de Deus. Ele depois pediu, olha, dá-me o teu filho. Mas ele deu o primeiro. Penina gerou filhos. Nós não sabemos quanto, podemos eventualmente pelo texto tirar mais ou menos 10, mas pronto, é outra vez especulação, ok? Penina, uma das mulheres de Elcana, certo? Gerou vários filhos. Ana não conseguia gerar. Porquê? Porque a sua madre, segundo estava a Bíblia, a sua madre estava fechada, não via como. Mas ela insistentemente, dia após dia, ela orava e pedia a Deus para ter um filho. No entanto, quando eles fizeram um culto, ou quando foram um culto lá em Siló, não é? Em que ela derramou o seu coração, em que ela derramou lágrimas ali sobre a sua face, falando com Deus, a dizer, Deus dá-me um filho, Deus dá-me um filho. E os seus lábios mexiam, mas ela não saía voz. Então até o profeta disse, então olha, tens que deixar o vinho, porque isso não está a dar resultado. Não é? Tens que deixar o vinho. Ela disse, não, eu estou a falar com o meu Deus. Mas houve ali que deu-se um clique. E ela disse a Deus, Deus, se tu me des um filho, ele será para ti. Eu vou consagrá-lo a ti. E na próxima vez que Elcana teve uma relação com ela, nasceu um filho, nasceu Samuel. O que é que aconteceu? Samuel foi dedicado ao Senhor. Mas, irmãos, Deus só dá aquilo que Deus nos concede aquilo que Ele já nos deu primeiro. Ou melhor, Deus só pede aquilo que Ele já nos deu primeiro. No tempo de Deus nasceu Samuel. Então, Ele quer o meu coração. Deus quer o meu coração. É o que diz a palavra de Deus, mas deixem-me dizer, Deus quer o teu tesouro. Deus quer o teu tesouro. Porquê? Porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Nós às vezes cantamos e às vezes dizemos que não, Deus é o dono do meu coração, mas temos o nosso tesouro noutro sítio. Não é o nosso Deus. Temos o nosso tesouro é outra coisa qualquer. É o carro, é a casa, é a família, é aquilo que os irmãos quiserem. Então Deus quer o teu tesouro. Porquê? Porque é aí que está o teu coração. Deus quer o teu coração. É isso que tu deves dar a Ele. Então o que é que nós temos mais importante? Ou melhor, o que é mais importante? Segundo aquilo que eu já falei aqui nesta tarde, o que é mais importante? Ou o que é que deve ser considerado o mais importante? É o Senhor Jesus. Não é? Ele é o mais importante. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecem contra ela, porque através de Cristo Jesus a igreja avança em vitória. Amém? Mas, irmãos, as portas do inferno não prevalecem. Porquê? Qual é que é aqui a imagem? A imagem é a igreja avançar. Porque se ali estão as portas, se ninguém entrar pelas portas, as portas não se mexem. Então aqui a ideia é a igreja avançar. A ideia é nós, como igreja, temos esta missão de resgatar aqueles que estão a caminho do inferno. Então essa deve ser o nosso cuidado, essa deve ser a nossa preocupação, essa deve ser a nossa missão. É o que é aqueles que estão a seguir o caminho para o inferno. Nós podemos, como igreja, resgatá-los. Através do quê? Através da proclamação do sangue de Jesus, através do ID que está dito na mensagem de Deus e também através dos sinais que seguem àqueles que creem. Amém? É por isso que a nossa igreja, é por isso que a igreja de Cristo deve continuar ainda hoje a efetuar os sinais através do poder do Senhor Jesus Cristo. Porquê? Porque os sinais seguirão àqueles que creem. Então, se nós dizemos que cremos, então tem que vir sinais a seguir. Os sinais têm que aparecer. Os irmãos querem que apareçam mais sinais? Amém. Obrigado, pastor. Temos mais 2 ou 3 irmãos que querem. Vamos, pronto, mesmo que sejam poucos, isto começa por aí. Temos que nos influenciar uns aos outros. Filipenses 2, 9 a 11. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, os anjos, na terra, os homens, e debaixo da terra, os demónios. Todos têm que proclamar. Toda a língua confessa que Jesus é Cristo. Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
Amém? E se tu não quiseres fazer isto nesta tarde, não há problema. Vai chegar um dia em que tu vais fazer, quer queiras, quer não. Então é bom que nesta tarde tu digas que Jesus Cristo é Senhor. É Senhor do quê? É Senhor da minha vida. Amém? Porque toda a língua há de confessar que o Senhor Jesus Cristo é Senhor. Glória ao nome do Senhor Jesus. Às vezes a nossa maneira de agir para com Deus é como se nós lhe perguntássemos em determinadas situações, ou melhor, antes. A minha mulher pode-me perguntar, e peço desculpa estar a utilizar muito o exemplo da minha mulher, mas pronto. Pode-me perguntar, olha, eu estou cansada, podes ir lavar a louça? E eu posso perguntar, não é? Mas isso, se eu não lavar, vamos nos divorciar ou não? É motivo de divórcio? Não, então isso não faz sentido nenhum. Então pronto, olha, eu não vou lavar. Depois outro dia, olha, podes ir passar a ferro ou uma coisa qualquer. Eu pergunto novamente, se eu não passar a ferro, é motivo de divórcio? Não, então também não vou fazer. Não é? Chega uma altura em que há de haver é que ela já não pergunta, porque não vale a pena, porque também não é motivo de divórcio. Mas se calhar há uma altura em que ela diz assim, então se é assim não vale a pena, está casado. E às vezes nós fazemos isto com Deus. Vimos fazer uma coisa, mas chegamos ao pé de Deus e dizemos assim, Deus, se eu não fizer isto põe em causa a minha salvação? Não, não põe. Então não vou fazer. É por isso que às vezes nós fazemos tão pouco, quando Ele merece tanto. Porquê é que nós fazemos o mínimo quando podíamos dar o nosso melhor? Há um colega meu no trabalho que o filho joga hóquei, os filhos jogam hóquei, e ele costuma meter lá a fotografia dos filhos, não é? E depois põe assim, escrito, põe o máximo de ti no mínimo que fazes. E eu acho muito interessante porque isso deveria ser a nossa postura enquanto filhos de Deus. Em todas as coisas que nós fazemos para Deus, devíamos pôr o máximo de nós naquilo que nós fazemos. E às vezes aquilo que nós fazemos é, como eu acabei de dar esta ilustração, não é? É fazermos o mínimo possível. Desde que a nossa salvação esteja garantida, eu vou fazer só o mínimo possível. Deus deu o seu melhor a nós. Deus deu o seu Filho unigênito por causa de nós. E nós queremos dar-lhe o mínimo possível? Eu acredito que não. O meu desafio, meus irmãos, é que nós, daqui para a frente, se não o fazemos já, nas mais pequenas coisas que fazemos na obra de Deus, vamos fazer o nosso melhor para Ele. Não interessa se os outros vêm, se não vêm, isso não interessa para nada. Nada. Porquê? Porque devemos fazer todas as coisas, ou melhor, todas as coisas que nós fazemos têm que servir para a glória do seu nome. Então não interessa se o irmão vê, se o irmão não vê, se o irmão sabe, se o irmão não sabe, não interessa para nada. Interessa é que o façamos com consciência e sabendo que estamos a fazer o melhor para o nosso Deus. Amém? Deixa de ser uma cisterna rachada e deixa que o Deus te transforme num vaso escolhido. Amém? Deixa de vazar a água que é tão importante para a tua vida. Deixa que Deus te transforme num vaso escolhido. Eu tenho terminado aquilo que eu tinha nesta tarde.